Olá, que bom que você está de volta no podcast da Vessel Stream. Hoje, o nosso convidado, ele possui graduação em filosofia e em teologia, mestrado em Novo Testamento e doutorado em estudos interculturais. Atualmente, ele é professor assistente na Universidade Presbiteriana do Mackenzie e com ele, o Dr. Shum, vamos falar sobre missões. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Por nada. Nós estamos aqui hoje nesse papo para saber mais sobre missões, sobre os desafios, onde você conhece bastante. E como é que missões surgiu na sua vida? Só uma correção na apresentação. Eu sou professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que faz parte do Instituto Presbiteriano Mackenzie e não da universidade. A universidade está dentro do instituto, os colégios e o Andrew Jumper também. Mas missões começou porque eu venho de uma família de missionários. Meus pais são missionários que começaram primeiro como um presbítero, depois foi para o seminário e trabalharam lá em São Paulo, nas periferias e também na África durante um tempo. Eu tenho um tio que é missionário já há muito mais tempo, né? Ele está no ministério há 40 anos, está se jubilando agora ano que vem. E um irmão também que está se preparando para ser missionário ali nas Ilhas Canárias, na Espanha. Então a gente tem uma família assim de missionários. E eu não sou um missionário de campo, mas atuo mais na mobilização missionária, onde o Senhor tem nos dado esse chamado de levar mais líderes, pastores, seminaristas e crentes a entenderem qual é o seu papel em tudo aquilo que Deus está fazendo. E missões não começou como algo que eu tinha como um planejamento e uma intenção desde o início. Pelo contrário, eu estava fugindo de missões quando eu fui para o seminário estudar e quando queria de fato seguir essa carreira mais acadêmica e como professor, eu queria ser professor de Novo Testamento. Só que essas portas para o Novo Testamento, elas estavam muito difíceis, não se abria. Mas a porta para estudar missões e missiologia estavam escancaradas, né? Então lá nos Estados Unidos, o curso se chama Estudos Interculturais. E aí veio bolsa, veio isso, veio uma série de questões assim, onde era inescapável, né? Mas hoje eu agradeço muito a Deus, porque não foi o meu desejo, o meu planejamento, mas foram os planos do Senhor que se abriram. E como alguém que atua nessa área de mobilização e como alguém que pensa missões, como missiólogo, eu só tenho a louvar a Deus porque tem sido uma jornada e tanto muito abençoadora e podendo fazer essa contribuição no reino de Deus. Esse reavivamento que houve na Coreia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, as igrejas na Coreia, como que elas cresceram, como foi Sim, isso? sim. A Coreia tem uma história de quase, né, 5 mil ou até 4, 3 mil anos. É muito antigo lá como povo, mas durante todos esses anos, as grandes nações ao redor, China, Japão, Mongólia, fizeram da Coreia o seu campo de batalha, né, o lugar onde eles invadiam. Então é um povo muito, muito sofrido, muito sofrido. Fora isso, das guerras constantes durante milênios, o povo era um povo muito sofrido também por causa da corrupção que existia da parte da nobresia, que eram nobres de sangue e que exploravam, né, os plebeus. Tinha escravidão durante muito tempo. Então era uma coisa que se você nasceu escravo, você vai morrer escravo e as suas gerações, por milênios foi assim, né? Isso por convenção puramente humana. E finalmente, então, esse reino que era totalmente desconfiado da presença estrangeira, recebeu o primeiro missionário, que durou poucos minutos da sua vida, porque em 1866
Esse missionário chegou de navio, o navio logo foi atacado, ele conseguiu nadar para a margem do rio, salvou algumas Bíblias, estava ainda em mandarim, e aí ele acabou, né, sendo morto na praia pelos soldados. O soldado pegou as Bíblias, decorou a casa dele com os escritos da palavra de Deus como papel de parede, e coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa, né? Depois, posteriormente, um sobrinho desse soldado se tornou um dos primeiros pastores. Mas a história começa mesmo quando um nobre, né? Ele foi para China fazer negócios, adoeceu. Os missionários médicos ali o ajudaram, restabeleceram sua saúde, ele se converteu, foi discipulado, traduziu o Evangelho de Lucas. Eles começaram a contrabandear essas traduções e na casa dele tinha uma pequena congregação de 30 pessoas, sem ainda a presença de missionários. Posteriormente, então, um sobrinho de um imperador acabou ficando muito doente e um médico também cristão que estava ali agora já com uma presença de estrangeiros curou e aí abriu as portas para os missionários chegarem. E aí as missões foram acontecendo. Tem mais ou menos 150 anos, a maioria presbiterianos, e foi crescendo desde então, até que em 1907, onde hoje é a capital da Coreia do Norte, em Pyongyang, acontece um grande avivamento. Líderes, tanto pastores locais quanto os missionários, eles estão ali numa reunião e eles começam a confessar o pecado, né? De que eles não gostavam um do outro, haviam mágoas, e eles confessam esse pecado diante de uns dos outros. E Deus traz um grande quebrantamento, há uma visitação, e a partir dali a evangelização se espalha como fogo por toda a Coreia. Primeiros missionários já são enviados para uma ilha muito distante ao sul, e as igrejas começam a ser plantadas, muitas delas um primeiro seminário. E depois de quase, né, um pouco mais de 50, quase 40 anos, né, em 1950, naquela cidade haviam 3.000 igrejas, né, de todos os tamanhos, grandes, pequenas, um seminário, na capital da Coreia do Norte. Em 1950, quando a guerra estourou. E depois da guerra, né, todas essas igrejas foram queimadas, destruídas. E hoje você tem só 2 igrejas estatais, né, que eles têm lá na Coreia do Norte, só. Mas o evangelho continuou se espalhando por todo o país. E aqueles que conseguiram fugir para o sul na guerra é que estabeleceram também as igrejas que são hoje lá. E é um país onde você tem mega igrejas, igrejas com 100 mil membros. Mas não são só as mega igrejas, né? As mais conhecidas, né? Mas você tem também as pequenas igrejas. Então você tem muitos pastores, né? E uma característica lá na Coreia é que todas as igrejas usam uma cor neon vermelha com a cruz. E à noite, se você vai para um lugar mais alto, assim, você vai ver um monte de cruzes assim vermelhas na cidade. E é curioso que a maior igreja batista do mundo está na Coreia, em termos de membresia. A maior igreja metodista, em termos de membresia, está lá, uma igreja local. A maior igreja presbiteriana também. E a maior igreja da Assembleia também está em Seul. Todas essas. É, e entendendo um pouco essa vocação, tentando entender melhor, todo crente, ele é um missionário e existe assim um id ou um indo que está claro para as pessoas, para quem quer ser Claro, missionário? claro. É, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9 que nós somos todos os crentes sacerdotes a fim de proclamar. Então, nós somos esse povo eleito e sacerdócio real a fim de proclamar. Então, sim, nesse sentido de proclamação,
todo crente deve compartilhar a sua fé. Mas isso não faz dele necessariamente um missionário, porque o missionário, ele é alguém como um pastor, como um evangelista, que hoje em dia a gente tem essa figura, né, de um enviado. Então, você, o crente, no seu dia a dia, não falaria assim: família, vamos empacotar tudo, vamos vender a nossa casa e vamos morar no meio de uma tribo, vamos lá, né? Isso não acontece com essa naturalidade, né? As pessoas são chamadas, né, para que o evangelho seja pregado em lugares onde ainda não chegou. E muitas vezes o crente ou as igrejas mesmo não tem todas as informações da onde que é mais urgente, necessário. E quem está à frente disso são as agências, as denominações. A nossa presbiteriana tem a agência PMT. Então, eu diria que muitas vezes nós precisamos estar abertos aonde Deus quer nos enviar para proclamar. Então, todo crente ele precisa ser esse proclamador para os seus parentes, amigos, no seu trabalho, na faculdade. Então, nesse sentido, ele é um sacerdote que foi escolhido por Deus, abençoado, salvo, a fim de proclamar. O missionário também, só que ele agora vai ser enviado pela igreja, pela agência, juntos, para alguma área onde há uma necessidade. Às vezes ele vai fazer parte de um plano, por exemplo, a PMT tem um plano de, durante algumas décadas, investir pesado na Itália para que a reforma, para que a fé reformada, para que a fé evangélica realmente se estabeleça na Itália a ponto de não precisar mais de missionários e que a igreja consiga caminhar com suas próprias pernas. Então, é um lugar onde precisa dessa ajuda inicial para que, então, a igreja, quando nascer, com força, se organizar, ela possa caminhar com os próprios. E essa é a realidade do trabalho missionário em qualquer lugar, né? Então, hoje em dia, na África, você tem muito mais crente e muitas igrejas do que na Europa. Então, a figura do missionário para evangelizar e plantar igrejas na África quase é desnecessário porque eles já dão conta. O que na África precisa é de educação teológica. O que na África eles precisam é de investimento com livros. Então, esse apoio nós podemos dar. Há países ainda onde a parte da denominação, instituição, essas coisas precisa ser ajudada a organizar seminários. Então, é uma natureza diferente do trabalho. Agora, existem lugares realmente onde é necessário um trabalho mais pioneiro. Existe um mundo muçulmano, um mundo indiano. Então, o crente normal, ele não iria viver lá num lugar como esse, intencionalmente para... Mas uma coisa que pode acontecer, e acontece muito, são pessoas que trabalham em empresas ou são agentes do governo mesmo e são enviadas, né? Alguém do exército, alguém da diplomacia para um país. E lá nesse país ele pode sim proclamar, né? E isso tem acontecido, acontece na história, isso tem acontecido com muitos também. Então, há somente essa pequena diferença entre se todo mundo é um missionário, todo mundo é um proclamador, né? O missionário é aquele que é enviado para um campo, né? E a minha sugestão e conselho seria não chegue com uma coisa assim definida. Meu chamado é para esse país. Às vezes Deus tem um plano diferente, né? Então Jonas não queria ir de jeito nenhum para Nínive, mas esse era o plano de Deus. E nós precisamos estar sempre abertos e dispostos a essa obediência. Sim. Você vê que quem é o responsável principal ao enviar o missionário? É a igreja ou a agência missionária? E quem deve prestar esse suporte para o missionário? Na verdade deveria ser uma parceria e isso é o modelo mais saudável. Uma igreja, ela deve enviar pessoas. Então, você tem duas categorias de missionários. O missionário que é parceiro, o missionário que foi enviado por outra igreja, mas ele precisa completar o seu sustento através dessas parcerias
Então, igrejas individuais poderiam sim ajudar com pequenos valores para que esse missionário então possa completar o seu sustento e ser um missionário parceiro. Agora, quando a igreja local pega um membro da sua igreja e essa pessoa tem um chamado e ela vai ser enviado, aí a responsabilidade é dessa igreja no seu cuidado espiritual para com essa família. Quando ele retornar também. Então, toda essa parte de apoio, da participação, né, do missionário, e até na parte do investimento precisaria ser um pouco maior do que para os missionários parceiros. O papel da agência é de dar toda a parte logística e estratégica. Então, a agência ela vai ter lá todo um plano de saúde, vai ter o plano de aposentadoria. Se acontece algum acidente ou até uma morte eventual, uma agência tem uma estrutura de conseguir tratar dessa pessoa rapidamente, um plano de contingência emergencial que para uma igreja local ficaria muito cara ou não tem o caminho rápido já implementado. Um dos grandes problemas é o visto, né? E a agência tem toda um know-how para auxiliar nessa área dos vistos e até assim a definição do campo e participar de uma equipe. Hoje em dia, a maioria do trabalho missionário é feito em equipes. Então, para ele poder então participar de uma equipe, fazer parte e ter um projeto onde você tem um plano com começo, meio e fim, isso também é fundamental e muitas vezes a igreja local não tem todas essas informações, né, para poder fazer isso. Então, essa é o cenário ideal. A realidade é que muitas igrejas não acabam cuidando dos seus próprios missionários, né? E isso é uma coisa muito ruim para o missionário. Também as agências reclamam que os, os candidatos que são enviados não têm assim uma boa formação, não são são pessoas tão preparadas assim, imaduras do ponto de vista. Então é uma falha da igreja também em enviar pessoas realmente capacitadas, maduras na sua fé, no seu caráter. Então precisa de fato ser essa parceria onde a agência tem o seu papel, tem o seu know-how, mas a igreja local também tem que participar. E coisas boas têm acontecido, né? Nós vemos hoje que quando vai ter uma entrevista com um candidato, o pastor da igreja vem junto e quer participar de todo o processo, quer acompanhar tudo que está acontecendo. E esse interesse da igreja local, eu acho que é o mais difícil muitas vezes e que precisaria ter da parte da liderança, dos conselhos. E se tiver isso, eu creio que o cenário aí bom, né, e saudável poderia se sustentar. Sim. Os projetos para os missionários em campo, eles tendem nesses últimos anos a ficarem reduzidos, né? A um ano e pouco. Você acha isso interessante? Porque no passado eram 20 anos, a pessoa ficava 30 anos, ficava meio abandonada lá no campo. É claro que quando você tem um projeto, e nesse projeto eu gosto de comparar com uma equipe de maratona. Para você ter uma medalha de ouro, você precisa de uma equipe, né? Não é só o maratonista, você precisa de um preparador físico, de um técnico e do garoto da água também. Então, cada um pode fazer a sua parte dentro desse projeto onde a linha de chegada para a medalha de ouro é uma igreja plantada com liderança e que ela vai conseguir caminhar sozinha e multiplicar outras igrejas e começar esse processo de evangelização. Essa é a linha de chegada onde o missionário se torna desnecessário. Mas para chegar lá, precisa do garoto da água, de gente que vai passar ali uma semana fazendo uma RBF, de médicos que vão lá para passar uma semana fazendo um atendimento. Então, esse é o garoto da água aqui, que vão lá, apoiam e que vai ser importante. Precisa do técnico, que é o pessoal da agência, o supervisor, o coordenador de campo, que vai dando a diretriz, o norte.
mas precisa do maratonista que precisa do começo ao fim, né, correr. Mas pode ser uma corrida onde você tem aquela troca do bastão. O missionário, como Paulo, ele plantou, Apolo chegou para regar, né? Então é possível que um projeto seja feito assim em etapas, mas em um ano é muito pouco, 2 anos é muito pouco por causa da adaptação cultural. Só para você começar a falar a língua é um ano. Para você fazer algum tipo de efeito, influência e ter os primeiros frutos são 10 anos. Então eu vejo com uma preocupação projetos muito curtos. A não ser que você vá lá dar um apoio durante um ano. Então, é um massagista, é um preparador físico que vai lá, fica um ano apoiando em alguma área ah, importante também, mas que não é o principal. Mas realmente o missionário responsável, o missionário que está lá, que vai ser a cara, né, da congregação, do trabalho, ele precisa ser alguém que está lá há mais tempo, que conhece melhor a cultura, desenvolver um relacionamento. E o relacionamento não se estabelece, se sustenta em pouco tempo, né? Você precisa do tempo adequado e necessário para tudo isso. Então, eu creio que ainda o modelo de você ter a figura do missionário por 20, 30 anos, ela é fundamental e essencial. E eu creio que muitas pessoas que têm esse chamado vão também com um prazo mais longo, sim, e renovando a cada 3 anos, né, o processo todo e o termo. Você já falou um pouco que é importante que o missionário que vá para o campo, ele também conte com os locais, né? Com as pessoas, que aquela estrutura no projeto da Itália que você comentou, né? Que a PMT está. A ideia seria essa mesmo. Esse missionário ele vai, estabelece aquela comunidade ali de pessoas que vão continuar o trabalho internamente. Então, esse missionário, a princípio, ele não, dependendo da localidade, ele não precisaria ficar um tempo demasiado nesses casos, desse projeto, por exemplo. Sim, sim. O ideal é realmente você trabalhar para que a liderança local nasça. E essa é a chave. Todo mundo sabe que esse é o caminho, mas é muito difícil de ser implementado. Então, quando você vê países onde o evangelho floresce e as igrejas estão fortes e permanecem, é o caso da Coreia, é o caso do Brasil, o que os missionários acertaram? Ou até mesmo de uma forma providencial, Deus recolheu Simonton apenas 9 anos, né, do seu trabalho, mas claro que teve outros missionários. Ah, mas o que eles acertaram tanto nesses dois casos, onde há igrejas fortes, é que os missionários investiram na liderança local. Já começaram com trabalhos com seminários e pastores nacionais foram formados desde o início. E aí você vê a igreja crescer. Lugares onde isso não aconteceu, como por exemplo na China e na Índia, apesar do trabalho missionário, do investimento e do tempo ter sido muito maior, você tem pouco compromisso. A igreja era mais fraca, né? E o que ajudou mesmo foi que quando os missionários, no caso da China, foram expulsos. Porque ao saírem, eles ficaram preocupados. Agora o nosso trabalho de todos esses, né, de um século praticamente, vai ser perdido. Porque o nível de comprometimento dos crentes era muito baixo. Mas esse foi uma providência. Essa foi uma providência, porque quando eles foram retirados, passou algumas décadas e a igreja tinha crescido, né, se multiplicado. E hoje a maior igreja evangélica do mundo está dentro da China, com mais de 120 milhões de crentes. E eles, assim, no meio da perseguição, cresceram, evangelizaram. E isso realmente foi algo muito importante, impactante nesse sentido. Então, o foco tem que ser
o local, né? Todo mundo sabe disso na teoria. Agora, implementar isso é muito difícil, né? Ah, e esse é o caminho. Agora, para Jesus ter feito 12 discípulos, ele tinha um Judas lá. Para nós fazermos 10 discípulos, talvez uns 20 vão nos apunhalar pelas costas, né? Vão desistir no meio do caminho. Então é difícil, desanimador às vezes. Então muitas vezes a tentação que muitas vezes acontece é deixa que eu faço, eu mesmo vou plantar, eu mesmo vou ser o Paulo, o Apolo e tudo. E você, depois de 20 anos assim trabalhando intensamente, às vezes você não, quando você vai embora, a igreja talvez não se sustente, né? Porque não tem essa liderança e um povo mais compromissado. Então, essa é a luta realmente. E você entende que é uma questão também de diferenças doutrinárias dos diversos missionários que vão para o campo, né? Quando eles se encontram lá ou não, essa diferença doutrinária pode deixar mais fraco aquele evangelismo? Como que você vê essa questão? A doutrina é fundamental para que um trabalho missionário ela também se estabeleça com bases sólidas. Infelizmente, isso tem sido assim desassociado à doutrina e à missão, né? E a missão tem visto muito mais para a parte mais prática da evangelização e dessas áreas mais práticas, e acaba que a doutrina fica em segundo plano, né? Então isso é um erro, a meu ver, porque se você não tiver isso muito sólido no começo, ah, lá na frente isso pode e sempre tende a dar problemas, né? Então, claro que é fundamental essa questão da doutrina, sim. E não estamos falando aqui apenas da questão denominacional. Então, é possível que as denominações ainda, né, tenham o seu papel. E eu acho que precisa, sim, que igrejas denominacionais sejam plantadas, né? Então, tinha uma visão até muito recente onde essas brigas denominacionais, doutrinárias, em essência, não deveriam ser levadas para o campo missionário. Mas isso é uma coisa não prática, não é sustentável, porque tudo bem, então a equipe vai e tem gente de diferentes denominações e doutrinas. Como é que essa igreja vai ser organizada em termos de modelo de liderança? Vai ter presbíteros ou vai ser episcopal onde o pastor manda? E é um problema muito prático. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser feito a forma do batismo? Então são coisas assim que parecem sem importância, mas lá na frente, para a própria identidade de uma igreja, ela é fundamental. Então eu acho que precisa ter essa clareza e transparência desde o início. E quando um missionário ele vem de uma tradição, ele leva a sua tradição também, né? Onde ele vai levar uma doutrina assim assado, mas esteja bem claro, é assim, mas tem e vai ter outros campos onde o missionário vai ter uma outra doutrina, seja mais reformado ou não, enfim. Mas eu creio que a evangelização precisa acontecer em todas essas frentes. O esforço precisa ser geral e uma cooperação, claro, sempre é importante. Isso acontece no campo missionário muito mais, mas é necessário também essa clareza e transparência para que lá na frente, né, lá na frente, isso não dê problemas. E isso tem sido um próprio ensinamento e tendência que muitos missionários e agências têm aprendido e hoje eles têm mudado um pouco dessa estratégia para realmente desde o início falar: nós somos uma igreja com essa doutrina, né? E vai ser plantada uma igreja com essa doutrina e assim por diante. O retorno prematuro do missionário. A UEC fez uma pesquisa em 1990 e alguma coisa que dizia que algumas das razões, levantaram, né, algumas das razões para o missionário voltar prematuramente do campo. Hoje você tem percebido quais são esses motivos Sim, que sim. têm feito. O que aconteceu lá atrás, na década de 90, foi um fenômeno que se seguiu
ao Congresso Ibero-Americano de Missões em 1987. Então, já no finalzinho da década de 80, essa conferência foi muito importante e foi um marco na história brasileira. Porque quando a conferência acontece na cidade de São Paulo, na América do Sul, representando todos os países latino-americanos e o Brasil, ali se estabelece, de fato, uma nova mentalidade. A igreja brasileira não é mais um campo missionário, o Brasil não é mais um campo missionário, mas a partir dali ele é um país enviador de missionários. Então mudou completamente a direção. E houve uma grande empolgação também, um grande ânimo, um grande ímpeto. Foi uma coisa muito boa. E na década de 90, de forma muito rápida, cerca de 10 mil missionários foram enviados. Isso de uma centena para 10 mil, milhares de pessoas. E muitos deles não tinham o preparo, muitos tinham apenas esse romantismo. E quando a realidade bateu, realmente foi difícil. Então, cerca de 80% ou até mais tiveram esse retorno prematuro nessa década de 90, mas os que foram perseverantes, esses poucos que foram perseverantes, se mantiveram, aprenderam muita coisa, deixaram muitos frutos e hoje estão treinando os novos missionários, trazendo o tom mais de realidade, trazendo toda uma preparação. E se antes, na década de 90, não tinha tantos cursos preparatórios, hoje você tem uma variedade, uma gama muito maior. Um ano de preparação aqui te garante 10 anos a mais lá no campo. Então nunca é um investimento, um tempo perdido, mais preparo, cursos, e você tem especializações em áreas muito técnicas como linguística, tradução, antropologia e uma série de áreas onde você pode se aprofundar mesmo, além, né, do preparo mais geral, do preparo missiológico. Então tudo isso não existia com tanta competência lá atrás como existe hoje. Então o índice de retorno hoje está muito menor. E outra coisa é que o missionário muitas vezes ia sozinho no romantismo. E a solidão é a pior coisa no campo missionário. O brasileiro trabalha muito bem em equipes, né? Ele precisa disso, né? Então, hoje a estratégia tem sido sempre ter alguém mais maduro junto com pessoas, né, que estão começando e ter esse pastoreado ali no campo missionário. E isso também é importante, a participação da igreja local, não só de forma remota, online, esse tipo de contato e relacionamento, mas a igreja local ir visitar os seus missionários, né? Sejam os enviados ou os parceiros. Isso dá uma tendência de diminuir os problemas. E o missionário também vai ter os seus problemas de relacional em casal. Então, o conselheiro bíblico pode ir lá, ou até mesmo de forma remota, né, fazer um acompanhamento. E aí o missionário ele precisa abandonar aquela coisa do super-herói, da perfeição. Ele também precisa entender que é pecador humano e que há momentos de desânimo, crises conjugais. E se ele não pede ajuda, né, e a tendência é dele não pedir ajuda. Mas como é importante então o acompanhamento? Como é importante então esse relacionamento para você detectar isso e oferecer. Se a pessoa recusar, aí você tem a estrutura hierárquica que vai dizer, não, você tem que fazer o aconselhamento. Então isso tem evitado demais hoje em dia esse retorno prematuro e tanta gente poderia apoiar. Tem gente que às vezes a coisa começa porque a pessoa fez todos os cursos missiológicos, mas não sabe fazer um arroz e feijão bem feito em casa. E aquilo pode ser uma fonte de crise, né? E uma senhorinha da igreja poderia, vem cá, eu vou te ajudar a te ensinar a fazer. É com paciência, põe um pouco de amor.
Até nisso poderia a igreja ser útil e participar na vida desses missionários que vão ser treinados ou que vão para o campo. Sim. Ontem você falou sobre a adoração, né? Sobre no primeiro dia de conferência, sobre o principal motivo da nossa existência, né? O nosso propósito, né? Queria que eu sei que você gastou ali um tempo bom para poder a gente absorver bem o ensino, mas assim, em algumas palavras você explicasse por que que essa adoração é tão mais importante do que qualquer outra coisa, porque, é, enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco Claro, sobre isso. normalmente quando se fala de missões, a ênfase dada tem sido salvação. Isso vem porque nós temos, nas últimas décadas passadas, a grande influência do pastor Billy Graham, que na verdade ele é, nessa linha histórica, o último grande evangelista de cruzadas. Vem lá de trás dos avivamentos, vem, né, dessa tradição depois pentecostal com Finney, Moody e os pregadores que enfatizaram demais a salvação e a conversão individual e a decisão por Cristo. Então isso influencia demais o próprio pensamento do que é fazer missões, e a maioria dos evangélicos entende dessa forma missões, sempre associada à salvação. Isso não é errado, pelo contrário, isso é ser evangélico. O pessoal liberal, né, os católicos mesmo, eles não pensam dessa forma, mas nós entendemos como isso é um dos pilares. Mas o que a contribuição reformada, né, do nosso pensamento teológico reformado tem sido trazida para missões é que a área da salvação e a soteriologia, né, não é o principal, ele é um meio para a doxologia, que é a glória de Deus e a adoração. Então, trazendo assim para a realidade nossa das igrejas, se o missionário ele vai com aquela motivação de salvar as crianças, os órfãos, as pessoas, as almas, no momento que essas pessoas o rejeitarem, o perseguirem, o amor pelas almas vai acabar. No momento que ele tiver lá o seu pneu do carro furado, assim que o pessoal persegui-lo, né, e há casos gravíssimos até de abusos, né, e o amor vai acabar. O amor vai acabar. Mas se a motivação está na glória de Deus, e falar de glória de Deus pode soar muito abstrato, mas por amor a Deus mesmo, por, por essa vida de que Deus é amado pelo missionário. E a motivação dele fazer missões é o amor por Deus, que por consequência faz ele então amar as pessoas e continuar apesar das perseguições e dificuldades. Essa é a base. E o objetivo final é esse, que no final todos os povos, tribos e línguas adorem o Cordeiro, o adorem. Não para que elas sejam salvas meramente e vivam em mansões celestiais felizes para sempre. Não, também, mas para quê? Para que Deus seja adorado, para que Deus seja adorado, amado também por todos os povos, línguas e nações. E a base disso está em Gênesis, como Deus cria todas as coisas e termina essa criação no sétimo dia, no dia da adoração. O propósito de Deus ter criado esse mundo foi para essa finalidade. E o mundo perfeito é um mundo onde tem adoração. O pecado tirou isso. Então o pecado quebra o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. E por consequência nos traz essa condenação eterna. Agora, quem é que pode adorar? Só o convertido, só o salvo.
Então, o objetivo principal é para que esse salvo possa se tornar esse verdadeiro adorador. E a qualidade da adoração estará na intensidade do discipulado. Por isso diz, ide fazer discípulos de todas as nações, né? Então, esse novo convertido agora vai sendo discipulado, crescendo para que ele então possa adorar cada vez com mais qualidade. Então, essa deveria ser a base. Então, essa é uma contribuição da teologia reformada para missões e que tem sido amplamente, né, divulgada, essa perspectiva de que a adoração, a base da missão está em Deus, na adoração, e não no homem, na sua alegria, na sua salvação. Então, essa é uma diferença muito importante em colocarmos essa base doutrinária em doxologia. Isso tem sido muito bem colocado e amplamente divulgado pelo pastor John Piper, que é um batista reformado. Lá atrás, o próprio grande teólogo, né, Jonathan Edwards, também tinha toda essa visão, o próprio Calvino. Então, a contribuição da teologia reformada para missões é colocar a base e o fundamento na doxologia e na adoração. E depois que as pessoas são salvas, elas não vivem mais para elas mesmas, né? Como Exato. diz Paulo aos Coríntios ali, né? E a maior expressão de não viver para si mesmo não é viver para se adorar, para se satisfazer, mas se satisfazer em Deus e para adorá-lo. Então essa é a diferença fundamental da verdadeira conversão, né? Esse aí seria o resumo do que é a missão? Sim, podemos dizer que sim. Se você tem igrejas cuja característica principal é a adoração, eles estão adorando, essas igrejas vão, isso aqui tá tão bom, vamos espalhar isso para mais gente. Isso é basicamente o que deve acontecer com naturalidade quando o principal está ali presente. Sim. Você disse também, a Bíblia, você falou, né, citou lá em Gênesis, que nós temos que sujeitar e dominar, né? Como é que isso soa aos ouvidos de um mundo em conflito, né? Essas boas novas, elas não deveriam ser que amemos mais, né? Ou temos que ressignificar a Bíblia nos dias atuais, para isso ser mais palatável. Claro. Sujeitar e dominar são termos muito usados e abusados, a meu ver, né? Então, por exemplo, ao longo da história da industrialização recente, muitos cristãos usaram esses dois termos para devastar florestas na Europa e na América do Norte, em nome do progresso industrial que aconteceu. Então, muitos ecologistas na atualidade acabam criticando os cristãos que usaram da doutrina da imagem de Deus, do homem ser a coroa da criação e ter recebido esse mandato para ter devastado. Então, isso é uma coisa muito comum que você encontra na literatura secular. Por outro lado, esse termo dominar e sujeitar tem sido usado por muitos evangélicos, e evangélicos mais nessa geração mais nova, para aplicar isso à ideia de você transformar a cultura, de você trazer os valores do reino de Deus para todas as áreas da cultura humana, da educação, em todos os relacionamentos, e empregar dessa forma como num mandato cultural, né? E isso tem sido usado dessa maneira por muitos evangélicos, inclusive os da missão integral, que usa justamente esses dois verbos para falar da necessidade de nós trazermos os valores do reino, da sua justiça nas questões envolvendo pobreza, corrupção, e até mesmo a degradação da própria natureza, da criação. Então, tem muitas vertentes e ao longo do tempo isso foi usado dessa forma. Mas o que
é muito claro na Bíblia é que essa ordem é dada para Adão quando o pecado ainda não entrou no mundo. Então lá está muito claro no versículo 28, Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicar, enchei a terra, sujeitai e dominai. Só que quando essa mesma ordem é repetida para Noé no capítulo 9, não tem essas duas últimas, dominar e sujeitar. O ser humano que vive agora nessa realidade do pecado não tem mais o domínio e a sujeição que Adão tinha. Não tem mais. Então, você usar esses dois verbos, esse versículo, para nós hoje, seria um certo anacronismo. Mas quem é que tem, então, e recebe novamente o domínio e a sujeição? É Jesus no Novo Testamento. Jesus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus é que recebe o domínio. Então, isso é uma expressão real que Jesus agora tem essa prerrogativa de ser o rei. E nós devemos então servir a Cristo no seu reino. E aí é uma outra discussão muito grande você falar o que é o reino de Deus. Porque os reformados vão ter uma visão de reino. Os batistas, pentecostais também vão ter uma visão de reino. Os liberais vão ter uma visão de reino. O católico vai ter uma visão de reino. E são completamente diferentes uma das outras. Todo mundo pode aceitar que Cristo vai reinar. Agora, não se tem uma unanimidade. Se é agora ou se é lá no milênio, por exemplo, né? Então é uma discussão grande, mas isso tem implicações para missões, sim. Então, de uma forma muito resumida, dentro da nossa teologia mais reformada, nós cremos que Cristo reina agora, né? Ele já reina e toda autoridade, ele disse Jesus, me foi dada no céu e na terra. E essa é a expressão de que ele reina, ele tem essa autoridade que reina no céu e na terra. E aí ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é o trabalho do reino, é o trabalho de trazer súditos para esse reino. O fato é que o reino de Deus já é presente. Deus, ele é o rei sobre tudo. O problema é que as pessoas, algumas não sabem ou não aceitam, né? Então, o trabalho precisa ser feito para que as pessoas temam, amem esse rei, mas essa vai ser uma resposta ao amor já derramado desse rei, né? E na sua cruz. Então, a mensagem do evangelho é a mensagem de embaixadores para outras nações da terra, onde eles precisam saber que toda a terra pertence ao Senhor e que eles se submeterem a esse rei, se tornarem seus súditos, serão abençoados e felizes, né? E essa é a mensagem que precisa ser propagada, né, nesse momento. E é um já e ainda não. Porque quando as pessoas vão se render ao seu reinado e se tornar seus súditos, eles já vão então ter uma constituição do reino, que é a palavra de Deus. E quando eles aplicam essa constituição na família, na escola, na cultura, isso vai trazer então os valores do reino visíveis. Mas isso será possível quando você tem mais e mais e mais e mais súditos desse rei, formando uma certa maioria, formando uma massa já de influência, né? Então, o que é trágico no Brasil? Se o Brasil tem 25% de evangélicos, ou até 30%, dependendo do resultado do censo que vem agora, a influência deveria ser muito mais positiva e impactante. Só que se isso não tem acontecido, alguma coisa está muito errada, né? Seja no discipulado, seja até no próprio
na questão doutrinária, né, que a gente sabe. Então, tem muito trabalho a ser feito. Então, não é só o trabalho da conversão. Não tenho dúvida que existem esses convertidos. Agora, o discipulado está acontecendo no sentido de a palavra de Deus e a maturidade do caráter cristão tá lá sendo formado na pessoa e isso vai ser levado para a família, escola, cultura. E isso é um passo de amadurecimento que vai vir com o tempo. Em todos os lugares isso aconteceu com o tempo. Mas o Brasil também, eu vejo que é uma igreja que vai amadurecendo. A informação está aí, a teologia está aí, existem inúmeras editoras, canais de YouTube bons e que tem sido sim um canal importante também para que essa qualidade, né, dos crentes, na medida com o tempo, vá aumentando e o impacto do reino seja sentido através da vida desses novos súditos que vão impactando, então, dessa forma. Mas eu estou passando essa situação. O perfil do missionário a gente faz para ajudar, certo? É, a gente faz para ajudar exatamente o envio ou o retorno ao campo. Geralmente a agência missionária pede para a gente fazer isso, né? Só que às vezes alguns missionários que já estiveram no campo missionário, eles falam assim: estou fazendo isso aqui pro forma, mas eu não precisaria mais. Eles acham que por terem já uma experiência de campo, que não teriam necessidade de passar por isso. É quase que falar assim: você está querendo me ensinar ou dizer que eu não posso retornar Uhum, ou que eu não devo, e é isso que está acontecendo. Eu preciso falar, né, como avaliadora que eu sou, desses perfis, a verdade. Eu preciso dizer: você não tem condições de voltar. Por isso, por isso. Pelo menos se você não se preparar de novo, se uhum, fortalecer, uhum, você está uhum. com dificuldades e tal, você só volta nessas condições. Então a pessoa. Como que faz isso, pastor? Tem que ser verdadeiro e falar a verdade e, ao mesmo tempo, ajudar, dar suporte para essa pessoa Claro. Eu continuar. acho que se você fizer isso sozinha, e já tem um pouco de preconceito em relação à psicologia em muitos círculos evangélicos, principalmente no reformado, né? Então, sempre você pode ficar como a vilã da história, né? Então, isso é difícil. Então, eu acho que ah, e todo o líder, o coordenador, sabe do seu missionário e dos seus problemas melhor até. Então, às vezes, a avaliação psicológica é uma confirmação mais técnica do que ele já entende e vê como problemas. E o missionário é um ser humano, é um pecador também, que precisaria sempre dessa disciplina, desse aprimoramento contínuo. E ele precisa dessa humildade, mas é complicado também da parte dele, mexe no orgulho. Pessoas. E muitas vezes o próprio perfil de muitos missionários tem dessa autonomia, dessa coisa do lobo solitário, por causa da maneira como foi feito, às vezes durante décadas, e para mudar assim, não é fácil, né? Então, é aquela pessoa que já sabe dirigir e já pegou todos os vícios e para corrigir é mais difícil. Então, desconstruir às vezes é muito mais difícil, é muito mais difícil, né? Então, quem precisaria realmente tomar as rédeas mesmo é esse coordenador e esse sistema de implementação da supervisão, até do aprimoramento no campo, é um papel da agência, que precisa ser feito de uma forma muito firme, junto com o pastor da igreja, enviadora. Então, a coisa tem que ser onde o pastor da igreja que enviou e que tem acompanhado pastoralmente esse missionário. Alguém profissional, né, que vai fazer essa avaliação. O pessoal que é o diretor, o coordenador da agência missionária.
também os próprios pessoal da equipe da missão. Todo mundo tem que dizer claramente para esse missionário: você precisa melhorar nisso. Ou, claramente, a consequência vai ser: você não vai voltar, né? Você tem que ter ali um discurso onde todos estão falando a mesma coisa. Porque se sobrar só para uma pessoa trazer essa notícia, aí ele não vai aceitar, não vai ser eficiente, vai ficar como a vilã da história mesmo, né? Então eu creio que talvez esse seria um possível caminho. Caminhando para o nosso final aqui de conversa, o que você resumiria, em algumas palavras também, como fazer, qual a estratégia para esse discipulado ser incorporado às missões? Como que isso você vê? Claro. Eu creio que o treinamento do próprio missionário precisaria ser focado nisso. Só que hoje não é. Em algumas agências é, em outras nem tanto. Na maioria não. Na maioria não é. E precisa também quebrar essa ideia de que doutrina é desnecessária no campo missionário. E muito missionário despreza a parte da doutrina. Então, eu creio que esse é um primeiro passo fundamental que está ali na formação. O segundo passo é no campo mesmo, né? Como o trabalho de você investir em vidas, é mais fácil você investir num prédio, numa estrutura, uma escola, uma instituição, do que em vidas individuais, em lideranças, porque, por exemplo, para você levantar um prédio pode custar, vamos chutar assim, né, 20 mil reais. Um prédio simples. Aí você vai ter que investir o dobro disso para você formar uma pessoa num seminário, todas as mensalidades, fazer até um mestrado, quem sabe, para alguém que vai se tornar um líder futuramente. Mas não é uma coisa visível, né? Não tem um prédio para mostrar, tirar foto e apresentar. Não, eu peguei, né, e investi na bolsa de estudo desse líder. Então é uma mudança difícil de conceito já no campo também, mas que precisava acontecer, né? E nem sempre o missionário sozinho tem condições de passar todo o conhecimento teológico e do discipulado para a pessoa. Ele precisa de uma equipe. E nem sempre a realidade do campo permite que tenha uma equipe, alguém que vai ser especialista em aconselhamento, alguém que em teologia, alguém, né, na parte da parte pastoral. E o campo, a realidade do campo é que você sempre vai ter carência, então você vai precisar, às vezes, enviar essa pessoa para um outro país ou fazer o curso de forma online e acompanhar esse treinamento. Isso custa, né, a mensalidade, tem todo um processo. E é muito fácil você fazer aquele processo que não é de boa qualidade. Põe num seminário qualquer, né? Põe numa instituição qualquer. E quando você faz isso, isso vai se reproduzir, as consequências negativas disso vão aparecer na igreja que vai ser formada. Então, o discipulado, é difícil de definir discipulado, porque discipulado não é o curso de catecúmenos que você faz com o novo crente. Discipulado é a vida inteira, né? E cada pessoa, cada líder vai, assim como na nossa caminhada, ter feito um papel, uma influência em alguma área, em algum momento da nossa vida, e isso continua. Então, essa, esse discipulado contínuo, que é, na verdade, uma mudança toda de uma mentalidade, é muito difícil, mesmo porque o próprio missionário, os próprios pastores não foram muitas vezes discipulados nas suas igrejas, né? As igrejas hoje em dia funcionam baseado em muitos eventos, programações, e você tem sim hoje uma melhora do ensino no púlpito, na escola dominical, incomparável, né? E isso tem caminhado, mas mesmo assim ainda tem essa dificuldade hoje de você ter
essa formação na área de maturidade cristã, porque não é só. E o que me preocupa também, a educação teológica é muito online. Quando você passa o conteúdo online, você só tem conteúdo. Mas vai ter o caráter, a formação, isso não vai ter. É ali no. É ali, né? É uma vida inteira, mas aquele período de formação durante os estudos, no convívio, tomando bronca às vezes, sendo disciplinado por vezes, sendo elogiado quando um trabalho é bem feito, essa motivação de conviver junto, isso tem se perdido pós-pandemia também, com essa aceleração da educação muito online. Isso também é preocupante para essa formação do discipulado. Porque é uma questão de maturidade de caráter, que Cristo seja formado em alguém, né? As igrejas têm feito esse papel? Algumas sim, né? Mas a maioria não. Então a igreja tem um papel fundamental, os seminários têm um papel fundamental, os centros de formação dos missionários, né, das agências, têm um papel importante. É um todo, né? É um todo que vai fazer parte, mas a nossa segurança e o nosso conforto está no fato de que, se Deus chamou, Deus vai conduzir o processo, capacitá-lo. E creio que nós precisamos ser bons mordomos na tomada de decisões e falar assim, ó, você ainda não está pronto. A gente precisa também ter essa coragem de, às vezes, jogar um banho de água fria, né? E dizer, você ainda não está pronto. Você ainda precisa virar gente. Você ainda precisa arrumar sua cama, né? Como é que você vai ser alguém que vai treinar futuros líderes se você ainda não faz o beabá, o básico, né? É isso. Muito obrigado, pastor, pelo seu tempo aqui, nos explicando, nos ajudando a entender essa vocação missionária para aqueles que ficam, para aqueles que vão, né? Muito obrigada, viu? A sua presença aqui. Amém. Gente, então é isso. Nós tivemos esse podcast, essa conversa com o pastor Chung, e nós estamos muito felizes de vocês poderem participar conosco na Vessel Stream. Então assistam, compartilhem, deem o seu like e divulguem, porque essa palavra é importante.